Futre, se era hoje que ia assumir a candidatura ao título. Ruben Amorim respondeu que se tivesse um Paulo Futre na equipa, era candidato ao título. Para fechar a pergunta da CMTV, a pergunta tem a ver com o Paulo Futre. Disse há poucos momentos em direto no programa. E antes de mais, o Paulo Futre manda também um abraço. Chega agora aqui a mensagem. É hoje que vai assumir o título vai assumir que é favorito ao título? Se eu tivesse um Paulo Futre na equipa, certamente éramos candidatos ao título. Agora não temos, estamos a criá-los, não como ao Futre houve poucos. Portanto, eu digo, se tivéssemos o Futre éramos candidatos, até lá somos candidatos a vencer o Tondela e depois logo se vê. Quanto a Vítor Pinto, considera que Paulo Futre tem sido injustiçado, já que nunca foi distinguido por nenhum poder político. O comentador da CMTV acredita que Marcelo Rebelo de Sousa não se vai esquecer de condecorar o antigo jogador. Marcelo Rebelo de Sousa, eu tenho a certeza que não se vai esquecer de corrigir a injustiça que foi feita com Paulo Futre, que provavelmente é o único desportista com um relevo internacional em Portugal que nunca foi alvo de qualquer condecoração ou distinção do poder político. E eu sei que isto é um choque para muita gente, porque de facto uma das reações muito fortes que tive desde ontem à noite foi que as pessoas ficavam incrédulas, mas como é que é possível? O Paulo nunca foi distinguido, nunca recebeu nenhuma condecoração. Não, nunca recebeu. E o Paulo Futre era el português no futebol espanhol, representa Portugal ainda hoje em dia, todos os dias. Hoje foi notícia a nível mundial pelo facto, quer do que disse o Presidente da Câmara de Madrid, quer pela sua reação, e isso é a melhor demonstração de como, por exemplo, mesmo tendo distinções pontuais, como ser embaixador da Liga Portuguesa, ou até, por exemplo, foi incluído pela Federação no Quinas de Ouro no 11 do século, isso são quase distinções coletivas. Ao contrário de outros grandes jogadores do futebol português que receberam a sua distinção, o seu momento específico de homenagem, foi louvada a sua carreira, o Paulo Futre, em termos individuais, em Portugal, eu não consegui encontrar, peço imensa desculpa, não houve nenhuma distinção de poder político, não houve nenhuma condecoração, nenhum agradecimento pela forma como ele todos os dias, ainda hoje, torna Portugal maior, defende o nome Portugal e é um pilar da grandeza que Portugal tem também em termos esportivos. Vítor, já agradeci ao Vítor ontem e aqui também publicamente. Muito obrigado, Vítor. Já que estamos a falar nisto, estou aqui com a minha veia patriótica. Deixa-me mandar um grande abraço para 2 heróis meus, né? Que já tenho, era para falar há muito tempo, porque não tem nada a ver com o futebol, não é? Um deles é o herói dos heróis. Estou a falar do Miguel, do miúdo das motas, do Miguel Oliveira, que é um gênio, porque arrisca a vida todos os dias. E o que ele conseguiu fazer, entrar na MotoGP, né? Que eu gosto muito de motas, e depois ganhar uma prova já, né? Contra o Valentino Rossi e os craques todos espanhóis, né? É de um gênio, né? Um gênio. Miguel, és o meu herói, campeão. O meu herói dos heróis, né? Porque é único. E também vou para as motas, porque há, para os portugueses verem, né? Temos a federação mais importante do mundo é a FIFA. E logo a segunda é a Federação de Motas, não é? E o presidente desta federação, não é? Da Federação Internacional de Motociclismo, é um português, Jorge Viegas, não é? E este grande campeão português, quando foi presidente da Federação, tudo para Portugal, não é? Tudo o que há aqui de motos hoje, mundiais, de tudo que é motas, foi este grande campeão português que meteu aqui. E não imaginas o trabalho que dá aos portugueses, não é? O trabalho que aos empregados, isto é, o que trabalham cada prova aqui, e porque podia lá chegar, para chegar lá já é um gênio, mas podia esquecer, não é? Já estou aqui, como é os clubes, chegam lá acima, esquece. E este campeão chegou ao máximo e tudo para Portugal, não é? Por isso, Jorge, um grande abraço. E ficaste surpreendido da forma como aquelas imagens tuas, emocionado, correram o mundo? E todas as reações que tiveste. Ficaste surpreendido? Aquilo já me tinha tocado na terça-feira. Mais pelos meus filhos, não é? Mais pelos meus filhos. Tinha-me tocado
E eu já tinha que... Mas é as palavras, não é... Eu digo, pá, como é que eu... Depois saí daqui, como é que eu caio, não é? É que a minha experiência, que... Estou à frente das câmaras desde os 15 anos ou 16 anos, não é? Mas foi a frase, André, João, aquela frase das cinzas, e também pelos meus filhos, não é? Porque os meus filhos, a ver se eu consigo explicar, os meus filhos nasceram em Espanha, não é? Viveram toda a vida em Espanha. Os amigos deles são espanhóis, as namoradas são espanholas. E tudo Espanha, sabem? Muito mais de Espanha que de Portugal. Aqui só vêm de férias de vez em quando. E, para teres uma ideia, há companheiros meus do Atlético de Madrid que têm ruas nas suas cidades. Ruas com o nome dele. Isto para eles. Sempre lhes fez uma grande confusão, não é? E eu vou dizer isto, os gajos devem dar, porque hoje estão orgulhosos de ser portugueses, porque eles quando me ligam ontem na terça, dão a entender como espanhóis, não é? Eu tenho orgulho em ti, pai, mas como espanhóis. Eles são dupla necessidade, então isto matou-me, não é? E não quero, já estou aqui. Deixa-me só mudar a ver se não vou cair outra vez e não pode ser, André. Qual é que foi o pior disto tudo para mim? Onde é que foi o pior disto tudo? João, Andréia e Otávio e Manel, e todos lá em casa. Porque eu durante 20 anos, ou 25, eu mentia aos espanhóis. A todos. Conhecia agora uma pessoa, 10 minutos depois, não sei como é que eram, eles perguntavam-te o que é que tens em Portugal. Pensavam que eu tinha aqui uma estátua. Não? E eu, quando eles vinham, eu ia logo para eles, estás louco? Pensas que Portugal é Espanha aqui? Portugal só bolador. O Eusébio, não é? Antes do Cristiano e do Figo, não é? Só bolador. Mas de prata. Prata é aqui, Espanha, prata. Tu não achas que vai alguém ser condecorado ou ter alguma coisa com uma bola de prata? Tu estás doido aqui, não é? Ou então é seres campeão do mundo. E agora eles a verem isto, imagina, meus amigos não há problema, mas muita gente passou pela minha vida, que levou com isto, e este gajo. Ou devem estar a perguntar, mas este gajo foi campeão do mundo, ou foi bolador agora depois de retirar-se. E viram que eu menti. Igual, mas também defendia o Montijo. Eu no Montijo o que é que tenho, não é? No Montijo, também para os meus filhos era tremendo. Para o meu querido pai, para a minha mãe, para o meu irmão. Aí há uns anos, em 2000 e tal, já era no ano 2000, ligaram-me da Câmara. Tinha um prémio para me dar e não sei se era presidente da Câmara ou um presidente da Câmara, lá no Montijo, não me recordo. Tinha a medalha, e se eu podia receber a medalha, que era a gala tal, iam receber 30 pessoas a medalha, não é? Eu era o 25 a receber a medalha. E eu disse logo, estou aqui em Espanha, estava em Espanha, não posso, mas como conheci o meu pai, então o teu pai pode ir, não é? E eu vou perguntar ao meu pai, não é? Claro, quando pergunto ao meu pai, olha, ligaram-me agora, a brincar, não é? Ligaram-me agora, eu já disse que não, mas tens que ir lá tu, não é? E és do 25º, por isso podes ir quando a gala começar, és do 25º, e ires lá receber a medalha, não é? O meu pai acho que ligou para lá e disse, vi esta medalha a outro montense, não é? Porque o meu filho levou o Montijo por todos os continentes do mundo. Então, para ir aí tem que ser diferente. Não pode estar ao pé com toda a honra que tinham os 30, né? Com tudo que fizeram os montenses. Mas o meu pai, como eu, achámos que não devíamos ir. Então era uma medalha não sei do quê. E éramos o 25 a subir ao palco para... E a Pérola do Montijo, como foi conhecida em todo o mundo, a Pérola do Montijo, não disse que não, mas foi a única coisa. Mas pronto, eu adoro a minha terra. O Montijo sempre disse que o maior orgulho do mundo. E o que aconteceu ontem, já posso morrer. A sério, é obrigado portugueses, os meus amigos, não amigos, foi a maior homenagem da minha vida. Tudo o que vier agora já não conta nada. 4 de fevereiro vai ficar sempre aqui no meu coração e da minha família, também os meus sobrinhos.
nunca tinham visto nada disto, né? O meu irmão também, a minha família, mas especialmente para os meus filhos, que ontem estavam os dois orgulhosos de ser portugueses ou filhos de portugueses. Não é? João, falta mais reconhecimento ao que o nosso caro Paulo Futre fez por Portugal? Falta, eu não estou apenas emocionado por esse episódio, dizendo que o Paulo marcou claramente uma geração em Portugal, foi a referência maior de uma geração que se projetava claramente no Paulo Futre e no seu sucesso. E se me permites, eu não costumo vir com nada, mas hoje trago aqui comigo, em homenagem ao Paulo, trata-se de um livro, eu nem o vou mostrar porque não estou aqui para o promover, um livro naturalmente da minha autoria, que eu dediquei a 4 figuras enormes, enormíssimos amigos meus ao longo da vida, com quem tive e tenho grandes cumplicidades. Desde logo, em primeiro lugar, Vítor Damas. Eu não vou dizer porquê. Eu não vou dizer porquê. A Doroteia, viúva do Vítor, e a Ana Rita, filha, se nos estiverem a ver, sabem por que motivo eu dedico o livro ao Vítor Damas, sobretudo ao Vítor Damas, e também ao Eusébio, como não poderia deixar de ser, meu querido Eusébio, ao Tony e ao Fernando Gomes, bibotador do Futebol Clube do Porto. Eu lancei este livro e tenho um texto sobre o Paulo Futre e eu permitia-me apenas ler 2 parágrafos, se me o permitires. E vou olhar para o Paulo Futre porque é dirigido a ele. Solta o gênio Futre, pedia-se na bancada. E aquele pé esquerdo gritava ainda mais alto, gritava ainda melhor. Equipado de liberdade, nunca sentia o talento entupido. Despachava defesas, submetia a bola ao império da sua vontade, criava uma atmosfera de paroxismo, parecia mexer no sexo da gente. Acelerativo era o que era, caminheiro do futebol, desde Ganapo. Teve vida aventurosa, poligamia futebolística, foi Sporting, foi Porto, foi Benfica, viu nascer o sol no Japão, desfilou por Espanha, França, Itália, Inglaterra. Um nómada da bola, vertigem no campo, vertigem na vida, na nossa vida, na vida da tribo da bola. Obrigado, Paulo. Sou Paulo. Não posso dar um abraço, não ia lhe dar um abraço. João, não posso chorar aqui outra vez. Andréia, pá, sério, Andréia, pá. Não posso, amiga, não posso. João, dou-te ali um abraço fora. Não tens que dar. Eu é que tenho que te dar muitos abraços. Eu é que tenho que te dar muitos abraços. Andréia, não posso falar, não posso estar, estou muito sensível ainda, amiga. O que é que direm os teus filhos ao ouvir este texto de sentido? Ontem nas minhas redes sociais que eu leio, estavam quase 800 mil só na minha rede. O meu filho é o administrador, e o outro está sempre aí, o Fábio também. E aquilo, as minhas redes sociais é mais para eu brincar entre aspas, com o Atlético de Madrid, é mais virada para a Espanha, para o Atlético de Madrid, para o Real Madrid. Estou sempre ali, e também para ajudar pessoas. Sempre faço coisas para ajudar pessoas. E então, imagina eles, né? 800 mil visualizações só ali, porque o vídeo passou em todo lado em Espanha e em mundo, não é? Foi uma loucura, mas era mais portugueses, não é? Porque os espanhóis, ok, uma grande parte, mas era portugueses, e mais portugueses. E foi a minha... E cuidado que tive lá grandes homenagens em Espanha. Mas aquela ontem do povo português, dos meus compatriotas, já posso morrer tranquilo, já vai passar para os meus netos, já estou tranquilo, não quero nada. Como é que isto é possível? Que, João, por cá de 2 dias, na terça-feira, ou mesmo à meia-noite, na quarta, isto não... Eu pensava que isto ia acontecer, não é?
Quando vai, eu pensava, cuidado, que eu já vinha mais ou menos preparado, mas já tinha rebentado na terça-feira com os meus filhos, né? Já tinha, que a minha experiência não conseguia aguentar. E olha a loucura que isto foi, né? E quem estava à espera de 4 de fevereiro foi dos dias mais felizes da minha vida e para a minha família e para os meus filhos. Os filhos ontem disseram, e há quanto tempo se calhar eles não me diziam isto, que talvez quando eram adolescentes, mas que têm orgulho em ser portugueses, viram que era uma injustiça, mas ontem estou, o que é isto? O que é isto? Porque os elogios todos que eles ouviram, sempre de Espanha, não é? Sempre Espanha. Ok, não que com estas palavras, não é? Deste grande campeão, o alcalde de Madrid, o político mais popular de Espanha hoje, mais valorado, eles sabem, mas sempre tem muita gente famosa em Espanha, João, que eu sou o ídolo deles, não é? Deste canto, tudo, não é? Todo o ramo há gente que eu, do Atlético, não é? Que me apanharam, que eu sou o ídolo deles, não é? Mas não assim como ele diz hoje, não é? Como ele disse, aquelas cinzas mataram-me, não é? Mataram-me. E então estou feliz por mim, mas também especialmente porque ouvi da boca dos meus 2 filhos que acabou as justiças e estão orgulhosos em ser portugueses. E eu acho que mais orgulhosos são ibéricos, mas mais orgulhosos que espanhóis. Deixa-me só dizer uma coisa que eu acho que faz todo o sentido, que é o seguinte. O Paulo, eu estive a ouvir o programa na quarta-feira, naturalmente, e também me emocionei ao ver o Paulo emocionado da forma que estava. Mas aquele pormenor de recusar naquela altura mais de 5 milhões de euros, na altura seria até escudos, sim. Portanto seria 1 milhão de contos. Portanto, para ser português. Para se naturalizar português é uma coisa extraordinária. E agora, permitam-me, como benfiquista, dizer o seguinte: naquele verão de má memória para nós benfiquistas de 93, com muitos tumultos que levaram até à saída de alguns jogadores, uma assinatura de um senhor chamado Paulo Jorge dos Santos Futre, que está aqui connosco, faria com que o meu Benfica naquela altura perdesse 1 milhão de contos, portanto 5 milhões. Estamos a falar há muito tempo atrás. Bastava uma assinatura, porque tinha justa causa para rescindir o Paulo. E, por respeito à instituição Sport Lisboa e Benfica, ele só saiu para o Marselha quando o Marselha deu esse dinheiro ao Benfica, no fundo, o dinheiro que o Benfica tinha dado ao Atlético de Madrid para garantir os préstimos do Paulo. Portanto, quer o país, pelo facto dele até não aceitar a nacionalidade espanhola, como lhe foi proposto e ou seria pago para o efeito. Como o meu Benfica ter essa nota de apego ao Paulo, enorme consideração, porque efetivamente, e pressões tiveste, não vais negar, muitas, bastava uma assinatura e naquele momento o Benfica estava a perder, pela moeda atual, 5 milhões de euros, que não valem o que valem agora, mas muitíssimo mais. E, portanto, também estas 2 homenagens eu tenho que fazer ao Paulo Futre. E é de dinheiro que falamos. Obrigado, João. É de dinheiro. Deixem também dinheiro. alargar a nossa conversa. Manuel Queiroz, falamos deste momento do Paulo Futre, lembrando que muitas vezes... Antes de falar o Manuel, eu adoro o doutor Mário Soares. Eu não entendo nada de política. Nada. Mas eu gosto, adoro, e para mim é um grande homem, pelo que me fez, pelo que vivi com ele. Eu não tenho nada a ver com política. Eu não... Vamos tirar aqui a política, que eu nunca meti em política, nem entendo, nem quero entender, não é? Se falo bem do doutor Mário Soares, é pelo que fez por mim. Nada mais por isto, não é? Fica também, já tinhas também aqui referido a importância de Mário Soares. Perguntava eu, Manuel Queiroz, sabemos como é difícil num país como Espanha, um português vingar historicamente. Houve sempre alguma dualidade, houve alguma dificuldade para os portugueses vingarem em Espanha. O Paulo Futre, sem dúvida, é um ídolo em Espanha. Parece que muitas vezes nós portugueses não sabemos valorizar o que é nosso. Sim, mas o Paulo é mais do que um ídolo em Espanha, é um monstro, porque teve a capacidade de entender os espanhóis e de
de lhes pegar de serenelha e, portanto, foi ganhando os espanhóis para o seu lado com esta maneira de ser e esta de franqueza com as pessoas todas. Era assim. Eu lembro-me de mal o Paulo chegou ao Atlético, ter ido lá fazer uma reportagem e já era, nessa altura, começava a ser um ídolo, mas era já alguém muito respeitado pela maneira como se dava e como as pessoas percebiam que ele estava no campo e fora dele. E, portanto, estas coisas têm, quando se é genuíno como é o Paulo, e conhecemos-lo todo desta vida inteira, isso, e quando se é bom naquilo que se faz, a jogar a bola ou a falar para as câmaras da televisão, tem-se este reconhecimento. E a ideia do Martínez Almeida, que é o alcaide de Madrid, alcaide do Partido Popular, por acaso, é de facto uma ideia extraordinária que eu nunca tinha tido, mas acho que é de alguém que de facto ama o futebol e o Paulo Futre e o futebol do Paulo Futre. Querer as cinzas no carrilheiro esquerdo é de facto algo, é uma ideia extraordinária, acho que é uma ideia única. Nós conhecemos muitas histórias das cinzas que levavam para os estádios, gente que morria e queria que todos os dias o levassem aos estádios, aos jogos, dentro da caixinha, e havia gente dessa, no Betis, no Sevilha, histórias dessas, mas esta nunca tinha ouvido, e acho que é, de facto, uma homenagem de uma simplicidade e e do valor que eu percebo bem aquilo que desencadeou e a emoção que o Paulo tem, porque de facto é uma ideia extraordinária, acho eu. Muito obrigado, Manel. Otávio, e percebe-se por esta emoção do Paulo, e o Paulo estará aqui para me contradizer se não for verdade, que há aqui um sentimento de injustiça perante alguém que representou o nome de Portugal lá fora, num país onde é difícil vingar como português, na modalidade do futebol particularmente. Há este sentimento que falta o reconhecimento dos pares em Portugal. É evidente que falta. Os pares não diria, porque os adeptos reconhecem esse talento a Paulo Futre, mas falta talvez da classe política, como aqui já mencionámos. Eu, quando ouço falar em alguns jogadores que são melhores que este ou que aquele, que se aproximam ao Ronaldo e não sei o que mais, eu já falei aqui, eu aconselho as pessoas, os telespectadores da CMTV, a irem à net e vejam jogos do Futre, vejam jogadas do Futre. Eu já vi isto dezenas de vezes. Percam ali meia hora, 40 minutos, já há vídeos que demoram uma hora e mais de uma hora, porque perto do Futre, eu comparo o Futre a Cristiano Ronaldo. Portanto, para o Cristiano Ronaldo tem um aeroporto, o Cristiano Ronaldo, é verdade, foi campeão da Europa, o Cristiano Ronaldo ganhou uma... Quando houver o aeroporto de Montijo também pode ser. Sim, mas o Futre era o Cristiano Ronaldo daqueles tempos. Eu lembro-me do Futre jogar. Era uma delícia, eu vivia na Covilhã e quando davam os jogos do Atlético de Madrid, eu ia ver os jogos do Atlético de Madrid, sofria com o Futre, as pancadas que o Futre levava, com tudo e mais alguma coisa. E falo também como jornalista. O Paulo Futre, agora aqui é como jornalista. Eu durante muitos anos trabalhei no Record e em outros jornais, mas sobretudo no Record, ia fazer as festas dos jogadores, as férias dos jogadores, perdão, para o Algarve. Repara, alguns desses senhores que andam por aí, que nariz empitado, que foram grandes internacionais portugueses, chegavam a fazer isto, marcar a mim e ao fotógrafo uma manhã em certo determinado sítio, e depois não apareciam e não davam qualquer explicação. Com o Paulo Futre, era marcar, eu estava lá. O Paulo Futre, eu lembro uma vez em Quarteira, estava lá num jogo de futebol de salão, onde estava o Abel Xavier e estava o Futre, acho que pouco tempo antes do Futre ir para o Japão, qualquer coisa assim. Eu apareci lá, o Paulo Futre esteve ali a falar comigo durante 20 minutos, e não sei o que mais, sem problema nenhum, fiz 2 páginas, portanto, era das pessoas mais acessíveis. Ele teve sempre muito bom feitio mais acessíveis aos jornalistas. Enquanto há muitos craques desses que andam por aí ainda a vender, sei lá mais o quê, que não eram assim. Agora, em relação a tudo o que o Paulo Futre representou no futebol português, no futebol espanhol, eu lembro que no tempo do Futre, Paulo, corrige-me se tiver a razão, estava lá o Damas no Santander, se não me engano, o Quinito também, não sei se ainda é da tua altura, do Santander, o Alves do Salamanca. O Alves do Salamanca. Havia outros... Esteve no Gijón.
Sim, o Gomes no Gijón, mas... E o António Oliveira o no António em Betis. Betis. Mas espera aí, o Vítor Damas triunfou no Santander, é verdade. O Quinito era um grande jogador do Santander, é verdade. Sim. O João Alves era um grande jogador. O António Oliveira não se ingrou no Betis. Não se ingrou, era um craque. O Jordão no Saragossa. O Saragossa Também teve problemas. Mas também não se ingrou. Não se ingrou, mas o Futre era todos os jogos. Todos. Era... Nós até fazíamos apostas, vamos lá ver quantos penaltis o Futre vai provocar, portanto isso já era normal, e quantas cacetadas iam dar no Futre até que o desfaziam. Mas ele nunca saía do campo. E foi isso que o Paulo Futre... Foi isso que o Paulo Futre ganhou o respeito à afição espanhola, que é muito, muito complicada. E ainda agora estava aqui a pensar com meus tostões e a pensar o seguinte: o Paulo Futre acabaste a carreira, se não me engano, aos 29 anos, 28, 29 anos. Aos 27 já estava com as operações. Mas aos 29 já não eras o Futre que era. Sim. Se a proteção aos grandes jogadores que há agora, e que passou a haver depois, se não me engano, quando partiram a perna ao Maradona, a partir daí é que as coisas mudaram um pouco. O Cochea partiu a perna ao Maradona. Se fizessem isso com o Futre tinha durado até aos 38, 39 anos, como está agora a durar o Cristiano Ronaldo. Só as pessoas em Portugal, eu repito, vão à net e vejam os vídeos, porque quando se utiliza um nome de genial, tanto eu como o João Malheiro, como o Manuel Queiroz, porque nós vimos jogar o Futre e vimos o que aquilo era, vimos aquela máquina que era, aquela máquina de fazer gols, aquela máquina de fazer jogadas, aquela máquina de lutar e sobretudo, de nunca virar as costas ao país que ele sempre representou. Sempre disse que ele nunca escondeu que era El Português, El Português, El Português. E repara, se temos um rei de Espanha a falar em português com o Paulo Futre, a dizer que gostou da grande exibição que ele fez naquela final que tu ganhas ao Real Madrid, os políticos em Portugal, falta essa homenagem ao Futre, falta a homenagem, foi campeão europeu, ganhou a Liga dos Campeões com o Futebol Clube do Porto. É um dos estandartes do futebol português lá fora. Ele, o Cristiano... Dois grandes estandartes, os principais, Cristiano Ronaldo e Paulo Futre. E depois vem Rui Costa, vem Vítor Damas, vem Quinito, vem o Figo, sobretudo o Figo também. O Figo também era um grande jogador, era um ótimo, um grande jogador. Só que o Futre era o Futre, como a gente dizia antigamente. O Futre é Futre. É diferente, é como o Ronaldo. É Futre, Ronaldo e pronto. E o resto anda ali à volta, a gravitar à volta. Otávio, obrigado. Paulo Futre, obrigado. todas as homenagens já são aqui certamente para a poucas. CMTV, eu na quarta-feira estou em casa e comecei antes de ir para aqui, depois do almoço. Seria 4 horas, estavam a terminar de almoçar em Espanha. Liga-me o Miguel Ángel Rio, que é como o meu irmão, o dono do Atlético de Madrid, que estava com o alcalde, o presidente da Câmara de Madrid, e com o presidente do Atlético, que fazia anos naquele dia. Fez anos na... E depois eu agradeci, já tinha agradecido nas redes, agradeci ao alcalde, por telefone. Depois mete-me o presidente do Atlético de Madrid, aqui para nós agora, cá, para os nossos diretores. E os dois dizem-me, o presidente do Atlético e o alcalde, não é? Porque eu disse que tinha programa esta noite, não é? Era na quarta, tinha programa, nem pensava o que ia acontecer, que eles vinham aqui, ou agora como está isto, por Zoom, o que nós quiséssemos, presidente do Atlético, o alcalde de Madrid, não é? Prometeram-me a mim, por isso, aqui um desafio para nós. Fica lançado esse desafio e naturalmente acho que... Obrigado, Portugal, portugueses. Em nome da CMTV... Beijinho, obrigado a todos. Fizeram a maior homenagem, eu não quero mais nada e posso morrer amanhã e os meus filhos estão orgulhosos. Não podes, porque precisamos de ti aqui todas as semanas, Paulo Futre. Para mim foi o mais importante disto tudo, não é? E já agora, convido-te a ti, Paulo, e também aos nossos restantes comentadores, a ver imagens desta noite publicadas por um funcionário do Sporting que espelham bem a grande festa da equipa leonina quando do golo de Coates. Estamos a ver a jogada que dá o golo do Sporting, 2-1 frente ao Santa Clara. ¡Vamos! Relevar esta grande festa. Com estas imagens terminamos esta liga. Este programa é patrocinado por ESC Online.